Então, bom dia, pessoal. Na última aula, nós fizemos dois exemplos, né? Um dos exemplos a gente trabalhou um pouco com os edit texts, é esse que vocês estão vendo aqui na tela, certo? A gente trabalhou um pouco com os edit texts e também com o componente checkbox e o switch, certo? Deixa eu só alinhar aqui ele. Nesse exemplo, a gente utilizou o Relative Layout, que é o gerenciador de layout, o primeiro gerenciador de layout que eu mostrei para vocês, né? E a gente fez uma telinha de cadastro aqui, né? Nessa telinha de cadastro a gente informa aqui o nome, e-mail, fone, senha. A gente utilizou em todos esses componentes aqui de cima são edit texts, o que muda o input type deles, né? Um vai receber qualquer caractere, o segundo é setado para e-mail, então ele adapta já o teclado conforme aparecendo a arroba ali no lugar da vírgula, né, como a gente viu. O telefone ele já adapta o teclado também para aparecer só números. E a senha ele vai escondendo ali os caracteres à medida que são escritos, certo? Aí a gente viu ainda os componentes switch e checkbox, que eles são muito parecidos, né? O que diferencia mais é a parte visual e eles são utilizados em situações um pouquinho distintas, mas basicamente são componentes que a gente marca eles e desmarca, né? Esse caso aqui é o checkbox, com aceito os termos, e nesse caso aqui de cima é um switch para tu habilitar ou desabilitar para receber notificações, certo? A gente, por enquanto, a gente não está se preocupando muito com a questão do layout, com alinhamento, com montar uma tela bem organizada em si. Primeiro a gente está vendo os componentes. Depois, quando a gente vê mais a fundo a parte de gerenciamento de layouts, a gente vai se preocupar um pouquinho mais com isso. Aqui no final tem um botão, né? E o que a gente fez aqui? A gente simulou um cadastro de usuário, então a gente criou uma classe model chamada usuário. Essa classe model usuário tem nome, fone, e-mail e senha, né? A gente poderia ter colocado um long ID aqui também, né? E a gente sobrescreveu o método toString, né? Esse método toString aqui a gente sobrescreveu para exibir todos os valores dos atributos dessa classe, certo? Daí na activity, que é a nossa classe que gerencia o layout que a gente criou, nessa activity a gente declarou todos os componentes aqui em cima como atributos da classe, né? A gente declarou um atributo como sendo o usuário que a gente vai querer cadastrar no sistema. E dentro do método onCreate, a gente setou o layout, qual é o layout que a gente quer gerenciar. A gente inicializou os componentes, então aqui está a inicialização de todos os componentes da tela e a inicialização também do objeto usuário, certo? Que é o objeto que a gente vai preencher aqui quando clicar em cadastrar. A gente adicionou um evento, aí tem esses dois eventos aqui, que são eventos que a gente adicionou, que eu mostrei para vocês, que dá para pegar, dá para capturar eventos quando o usuário seleciona, clica no switch ou clica no checkbox, tá? São dois eventos, duas ações que a gente consegue capturar aqui quando clica nesses componentes. Como que a gente fez isso? No checkbox, a gente setou o método onCheckChangeListener, né? E ele criou uma classe anônima aqui com o método onCheckChanged, certo? Então, o que significa de todo esse código aqui?
toda vez que clicar no checkbox, vai executar o que está aqui dentro desse método, certo? No caso aqui, a gente só mandou exibir um toast, né? O toast escrevendo checkbox marcado, aí a gente usou esse B aqui, que é o parâmetro do método, que retorna verdadeiro ou falso, true ou false, para se o checkbox está marcado ou não. Para o switch é o mesmo método, tá, pessoal? A gente também sobrescreveu aqui o set unchecked change listener. Ele recebe também um parâmetro booleano aqui, que é verdadeiro ou falso se o switch está habilitado ou não, tá? Então são exemplos aí de como capturar uma ação dentro desses componentes aqui, certo? Além disso, no evento de clique do botão salvar, né, quando a pessoa clicar salvar, o que a gente tinha que fazer? A gente pegou os dados que o usuário digitou aqui, jogou para dentro de um objeto usuário e, teoricamente, a gente enviaria esse objeto usuário para o servidor, né, se a gente soubesse como fazer isso, se a gente tivesse um servidor e soubesse como fazer isso. Aqui, até o momento, o que a gente fez? Ó? Quando clicou no botão salvar, ele preencheu o usuário, 7 nomes, 7 fones, 7 e-mails, 7 senha, com os valores que estão nos edit texts, certo? E depois exibiu, aqui na verdade a gente usou esse toast aqui para exibir o switch, tá? Mas daí a gente exibiu os valores do usuário aqui, usuário.toString, para ele imprimir o nome, o fone, o e-mail e a senha, certo? A gente concatenou aqui para ver como quando o usuário clica no botão salvar, tem como a gente capturar quais são os valores desses componentes aqui, sem precisar ser exatamente, especificamente nos eventos desses do switch e do checkbox. Então a gente, quando clica no botão salvar, existe o método isChecked, tanto no checkbox quanto no notificações, né? E a gente consegue saber com um booleano ali se ele está habilitado ou não, se está marcado ou não, no caso do checkbox e do switch. Beleza? Isso daí foi o que a gente fez na última aula, tá? Depois disso, eu lembro que a gente teve até uma dificuldade em adicionar os componentes aqui do Radio Group e o Radio Button, né? Porque a gente utilizou o Relative Layout aqui, ele é um pouquinho mais chatinho quando utiliza diferentes tamanhos de tela aqui para exibir o layout. Se não me engano, o meu emulador ele está com um tamanho de tela menor e daí ele acabou bugando aqui o layout, tá? Então o que a gente fez, ó? Eu criei um novo exemplo, tá? Então deixa eu abrir aqui, que é o exemplo 3 4K. A gente criou um novo exemplo que a gente adicionou aqui 3 radio buttons, né? E esses 3 radio buttons, eles estão dentro de um... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eles estão dentro de um radio group, que é um componente que agrupa, como o nome mesmo já diz, ele agrupa vários radio buttons. Para que agrupar esses radio buttons? Para permitir que apenas um dos componentes possa ser selecionado, certo? Então, quando a gente coloca vários radio buttons dentro de um radio group, um deles apenas vai poder ser selecionado, certo? Aí o que a gente fez? Isso foi bem no finalzinho da aula, então a gente vai retomar essa parte do radio group aqui, já utilizando um outro gerenciador de layout, que é o Linear Layout, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó.
Então, o que a gente fez? A gente declarou, quando a gente utiliza os componentes, o Radio Group e o Radio Button, a gente não precisa declarar todos os Radio Buttons lá no Android, na Activity, certo? Por que eu não preciso declarar todos? Porque eu só vou precisar utilizar o Radio Group para poder adicionar uma ação nesse agrupamento de radios. Então, os eventos, a gente consegue capturar através do Radio Group, não é através dos Radio Buttons, tá? Então, a gente declara o Radio Group para capturar a ação do evento de clique do usuário. E a gente declara apenas um Radio Button, porque para nós só vai importar qual Radio Button que o usuário vai selecionar efetivamente. Se ele selecionar, por exemplo, o JavaScript, eu não vou precisar manipular o Java nem o C Sharp, muito provavelmente, certo? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu declarei um Radio Group, RG Respostas, e declarei um Radio Button, que é o RB selecionado, que esse objeto vai representar qual desses três componentes aqui foi selecionado pelo usuário, certo? Daí o que eu fiz? Eu inicializei o Radio Group aqui, na linha 20, certo? Adicionei um evento de clique aqui, na verdade é um evento de marcação, né, de Check and Change Listener, onde o usuário selecionou uma das opções aqui, tá? E com esse evento, quando o usuário clica em uma das opções, executa essa ação aqui, tá? Esse método explicitamente. Notem que esse método ele recebe um parâmetro que não é um booleano, ele é um inteiro, tá? Esse inteiro, ele não é a posição 0, 1, 2, 3, nesse caso do Radio Button. Ele é o ID do componente que foi selecionado. Então, por exemplo, se ele clicou aqui em JavaScript, o valor do inteiro vai ser RB resposta 2, certo? Então, é isso que chega aqui nesse componente, nesse parâmetro do método onCheckAndChange. Então, o que a gente fez? Ó? A gente inicializou o RB selecionado, baseado no ID que o usuário clicou, e exibiu o texto do RB selecionado. Certo? Deixa eu abrir aqui o emulador. Então aqui a gente tem três opções. Quando clica em uma das opções, a gente consegue pegar o texto da opção que foi selecionada. Como que a gente fez isso? Ó? Porque o nosso RB selecionado ele vai ser inicializado baseado no ID que chegar aqui no evento de clique do Radio Group. Tá? No evento lá de seleção do Radio Group. Então, se eu selecionar aqui esse primeiro, esse ID aqui vai ser RB selecionado, RB resposta 1, né, que é essa daqui. Ó. RB resposta 1. Quando eu clicar aqui, o ID lá vai ser RB resposta 2 e aqui RB resposta 3. Tá? Aí, baseado nesse ID, a gente inicializa o objeto e pega o texto que está nesse objeto. Tá? É assim que a gente manipula aí esses dois componentes aí, que é o Radio Button e o Radio Group, que normalmente são utilizados juntos, né? Deixa eu baixar um pouquinho.
que normalmente são utilizados juntos, certo? No Moodle aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, eu coloquei as videoaulas que a gente está tendo, os encontros síncronos, né? Eu estou postando lá no YouTube, no nosso canal, né? Na nossa lista. Deixa eu ver se abre aqui. Então a gente já tem as duas aulas ali postadas, tá? Normalmente eu posto no mesmo dia ou um dia depois, às vezes eu preciso editar alguma coisinha da aula e daí demora um pouquinho mais, tá? Os exemplos que a gente está fazendo em aula eu coloquei aqui também no Moodle. Exemplos de aula é uma pastinha no Google Drive. Certo? Tá os nossos 3 exemplos aí que a gente fez nas 2 aulas que a gente teve, tá? Então é só descompactar e abrir lá no Android Studio de vocês. Que mais? Então nessa aula, pessoal, deixa eu colocar aqui no nosso planejamento. Nessa aula eu vou mostrar para vocês falar um pouquinho sobre o Linear Layout, tá? Que é um outro tipo de gerenciador de layout. A gente vai ver o Spinner, que é um componente de lista, o List View e List Activity, se der tempo a gente ver todos, tá? Então, como eu mencionei para vocês, quando a gente vai montar uma interface aqui, a gente sempre tem que colocar qual é a forma, qual é o gerenciador de layout que a gente vai utilizar nessa tela, tá? A gente no mínimo tem que ter um gerenciador de layout, mas a gente pode ter vários gerenciadores de layout aninhados, um dentro do outro, tá? Dependendo da complexidade da tela que a gente vai querer fazer, certo? Então, nesse caso aqui, a gente utilizou o Relative Layout, né? A gente arrasta aqui e ele fica relativo sempre a um canto da tela ou a outro componente. Esse Relative Layout ele tem muitos problemas de... Normalmente, quando a gente gira o celular, né, na horizontal, ele acaba bugando muito a tela, tá? Então, a Google acabou lançando recentemente, eu digo nos últimos, sei lá, 3 anos, talvez, ela lançou o layout, que é o layout que eles chamam de layout padrão aí da Google, que é o que é que quando a gente cria um projeto já vem o layout com esse gerenciador de layout, que é o Constraint Layout, tá? A gente vai ter uma aula aí que eu vou falar sobre o Constraint Layout, ele tem vários detalhezinhos, ele é fácil de utilizar, mas tem vários detalhezinhos aí que a gente precisa se apegar aos detalhes, porque ele pode desconfigurar a tela dependendo de alguma configuração, tá? Mas esse Constraint Layout ele é muito parecido com o Relative Layout, tá? Só que ele é como se fosse um Relative Layout mais atualizado, tá? Com mais recursos para a gente montar as telas, certo? E existe também o Linear Layout, tá? Então eu estou aqui nos layouts, tem vários tipos de layout, tá? Os mais utilizados são Constraint Layout, Linear Layout, tanto na horizontal quanto na vertical, e o Relative Layout nem tá aparecendo aqui. Até eu acho que eles deixaram como deprecated e usam só o Constraint Layout. Até quando a gente deixa ele como... converte ele para um Relative Layout, tá? Mas basicamente hoje o pessoal para montar a tela eles utilizam basicamente esses dois tipos de layout aqui, Linear Layout e Constraint Layout. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Oi. Depende muito como vai ficar a tela, mas digamos que se a gente quisesse usar eles assim, ó, um radio embaixo do outro, o melhor seria colocar eles dentro o radio group. É que na verdade esses componentes eles ficam dentro do radio group, né?
Então, eles não estão dentro do Relative Layout. Quem está dentro do Relative Layout é o Radio Group. Claro que, consequentemente, eles também estão, entende? Mas nesse caso, como a gente só tem um componente, a gente só precisou arrumar um componente dentro do Relative, foi tranquilo, a gente só jogou ali, tá? Mas no outro exemplo, a gente tinha vários outros componentes aqui embaixo, e a gente ainda tinha que colocar aqui no meio um Radio Group, certo? Foi por isso que deu algum problema, assim, certo? Que a gente teve alguma dificuldade para colocar. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma tela, vou fazer um quiz igual esse que a gente fez, só que eu vou fazer ele completinho, com text view, com o radio group, os radio buttons, um botão aqui de resposta ou responder, tá? Utilizando o linear layout, para vocês verem como funciona esse linear layout, tá? Então, toda vez que vocês quiserem fazer uma tela que vocês tenham vocês precisam de um componente embaixo do outro, é muito bom utilizar o linear layout. Ou exatamente um componente do lado do outro aqui, também é bom utilizar o linear layout, porque tu pode configurar ele se tu quer ele na vertical ou na horizontal, tá? Por exemplo, um dos exemplos que a gente fez, o exemplo 2, tá rodando aqui, peraí. No exemplo 2, tinha uma parte ali do exemplo que seria muito bom a gente ter um linear layout na vertical, que é aquela parte onde aparecia todos os edit texts, certo? Se eu fosse montar essa tela aqui, sei lá, em um aplicativo que eu estivesse desenvolvendo, talvez eu montasse toda essa parte aqui dos edit texts dentro de um linear layout na vertical. Porque daí eu só largaria os componentes dentro desse linear layout e ele ia colocar bem certinho um embaixo do outro aqui, certo? Sem eu precisar ficar configurando a distância que cada um tá aqui do topo ou relacionado ao elemento de cima, etc. Tá? Então, no Android, além do gerenciador de layout, do layout como um todo, a gente pode colocar gerenciadores um dentro do outro. Eu poderia ter, por exemplo, um relative layout aqui pegando toda a tela. Eu poderia colocar um linear layout dentro desse relative layout que pegaria só essa porção aqui da tela. Entenderam? Eu posso agrupar layouts. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu poderia colocar aqui um linear layout e jogar todos esses componentes dentro do linear layout aqui. Tá? E a tela continua tendo um relative layout aqui. Certo? Se eu quisesse colocar esses dois caras um do lado do outro aqui, eu poderia colocar um linear layout aqui, jogar os dois dentro do linear layout e configurar o linear layout como na horizontal. Ele iria colocar um do lado do outro. A gente ficaria como mais ou menos assim, ó, tendo um linear layout aqui e os dois componentes aqui dentro. Como está na horizontal o linear layout, ele vai colocar um do lado do outro. Entenderam? Eu vou criar um novo projeto aqui para a gente brincar um pouco com o linear layout, tá? Exemplo 4, tópicos especiais, 4K 2020. Na verdade, hoje em dia o pessoal usa muito o Constraint Layout, porque o Constraint Layout ele resolveu vários bugs que o Relative Layout tinha. Tá? Então, quando a gente vê ali esse componente, a gente vai ver que ele é bem poderoso. A gente não precisa alinhar tantos layouts, porque a gente consegue colocar os componentes onde a gente quiser na tela.
tá? Só ligando pontos com ele. Mas não vai ser hoje que a gente vai ver esse componente, tá? Então aqui eu criei um novo projeto. Eu vou fechar esse projeto antigo aqui, tá? Eu vou apagar esse text view. Ó, notem que aqui ele está um constraint layout, ele já cria o projeto com constraint layout, tá? O constraint layout, como eu mostrei para vocês, como eu falei para vocês, ele funciona ligando pontos. Então eu posso selecionar um componente e dizer, eu quero ligar ele ao topo, eu quero ligar ele ao canto esquerdo, canto direito e ao canto inferior aqui da tela, tá? Ou eu posso excluir alguma ligação. Se eu excluir essa ligação aqui de baixo, ele vai subir para cima esse componente. Porque essa ligação, imagine que aqui são molas que estão puxando esse componente. Ó. Se eu tirar essa mola aqui, ele vai subir para cima o componente. Ó. Consegui excluir a ligação aqui, deixa eu ver. Aqui. Aqui ele está... Opa, Google. Ó. Ele está lá em cima, ó, certo? Ele puxou o componente para cima. Se eu pegar e ligar isso daqui ao canto inferior ali, ele vai voltar para o meio. Se eu quisesse deixar esse componente aqui no canto inferior direito, seria só eu excluir essa e excluir essa. A gente exclui clicando aqui, ó. Exclui essa, ele ficou lá no canto inferior direito. Tá? Ele é bem tranquilo, mas a gente vai ter uma aula só para eu explicar isso daí para vocês, tá? Até porque tem vários detalhezinhos aqui desse componente que alteram bastante aqui, principalmente esse... Não liguei aqui. Principalmente essa questão aqui do... Nem sempre a gente precisa utilizar essas molinhas aqui, a gente pode colocar valores fixos aqui, tá? Aí a gente vê na outra aula. Então o que eu vou fazer agora? Ó? Agora a gente vai ver o Linear Layout. Vou excluir esse componente, esse Text View, tá? Vou converter esse Constraint Layout num Linear Layout. Ó, Convert View, Linear Layout. Vou dar um Apply aqui, tá? Em geral, eu gosto de fechar o layout e abrir de novo, porque às vezes ele buga a interface aqui e acaba dando algum errinho e a gente fica sem entender o porquê. Às vezes é só um bug porque a gente converteu o layout, tá? Eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês, fazer tipo um quiz aqui com uma pergunta, várias respostas, 5 respostas de repente e um botão aqui para ó, coloquei aqui o text view. Notem, ó, eu soltei o text view, ele ficou lá em cima. Se eu tentar puxar para baixo aqui, eu não vou conseguir, porque ele não é mais relativo, certo? Esse botão, ele é... Aqui vai aumentar um pouquinho para vocês. Esse componente, esse linear layout, ele vai colocar um componente embaixo do outro ou um do lado do outro. Notem aqui que quando tu solta o linear layout, ele já é horizontal, ou seja, um do lado do outro. Digamos que eu quisesse largar um outro componente aqui, ó, soltei. Olha ali, ó, ficou um do lado do outro. Se eu largar um terceiro componente, vai ficar 3, um do lado do outro, porque ele está configurado na horizontal, certo? Como que eu configuro ele para vertical, ficar um embaixo do outro? A gente tem uma propriedade aqui, que é o Orientation, ó, tá? Nessa propriedade Orientation, a gente consegue setar aqui por padrão é horizontal, mas a gente consegue setar vertical, e aí os componentes eles ficam um embaixo do outro. Entenderam? Tá, mas aí eu pergunto para vocês, por que esses componentes eles ficaram alargados aqui, ó? Esticados. Meu text view ficou esticado aqui. Olha que ele ficou esticado, ficou esticado.
Porque o linear layout ele está configurado aqui para ele ir, ó, o linear layout, tá? Ele está configurado para ele ocupar tudo na largura e tudo na altura, certo? É como se eu colocasse os 3 componentes dentro de um saco e esticasse o saco até os componentes iam esticar junto, certo? Então, se eu quiser que eles não fiquem esticados assim, é só eu trocar o linear layout para ele ocupar só o necessário na altura, certo? Se eu estico aqui a nossa forma, vai esticar os componentes também que estão dentro, certo? Usando o linear layout. Então aqui eu poderia deixar em wrap content na altura, né? E os componentes iam ocupar só o necessário em tela, certo? Notem que a cada componente que eu vou soltando aqui dentro do linear layout, bugou minha interface aqui. Cada componente que eu solto aqui dentro é que eu estou soltando fora do linear layout. Ó, cada componente que eu solto dentro do componente linear layout, ele vai colocar um embaixo do outro, ó. Certo? Como eu soltei aqui entre um e outro, mas a gente pode trocar essa ordem aqui na árvore de componentes, ó. Eu posso arrastar meu botão aqui para baixo, ó. Certo? Poderia colocar arrastar esse text view aqui para baixo também. Então a ordem que vai aparecer a gente consegue organizar melhor aqui nessa árvore de componentes ao invés de arrastar aqui na tela, porque senão pode bugar aqui a interface. Tá? Então o linear layout ou é embaixo do outro ou é um do lado do outro. E eu vejo isso através da propriedade orientation. Tá? Então se eu trocar a orientação para horizontal, ele vai colocar um componente do lado do outro. Certo? Aí o que aconteceu aqui? Os componentes, eu tenho muitos componentes para o tamanho da tela que eu tenho, que eu tô, certo? E ainda eles estão ainda em match parent. Então eu troquei aqui o linear layout para wrap content, né? E os componentes também estão em wrap content, tá? Que até está em match parent, ó. A gente só conseguiu pegar aquilo ali. Vou colocar wrap content aqui. Melhor deixar em wrap content, que é só ele ocupa só o necessário em tela. Certo? Então, o de linear layout vocês precisam saber que ele é uma forma que a gente consegue colocar um componente do lado do outro ou um componente embaixo do outro, tá? Quando que eu vou utilizar ele? Quando vocês tiverem uma tela ou uma porção da tela que vocês vão querer alinhar os componentes bem certinho, um do lado do outro ou um embaixo do outro, tá? O exemplo do... Eu vou remontar aquela nossa tela de cadastro, certo? Eu vou remontar, a gente... Não, aquela tela de cadastro é ruim, mas vamos imaginar fazer toda a tela de cadastro é ruim. Mas vamos imaginar que a gente tem uma telinha igual a que a gente estava fazendo. Que eu teria que inserir aqui o nome, né? Vou arrastar aqui para dentro do componente, fica melhor. Né? Ó, eu tenho o nome, tenho o e-mail, por exemplo. Tenho o telefone. Só que eu quero que o meu linear layout ele fique na vertical. Então eu vou selecionar ele na vertical. Certo? Vou colocar a propriedade, eu vou esticar eles para... Eu vou esticar aqui o linear layout para ocupar toda a largura da tela, tá? Então match parent. Então ele foi até o final agora o meu linear layout, ó. E agora eu vou colocar esses componentes para eles irem esticarem também até o final. Então é só selecionar o componente, vir em match parent na largura
ele estica até o final. Então aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, tá? Vou trocar a propriedade hint aqui para a gente só ficar um pouquinho mais bonito. Nome. Tirar a propriedade text daqui. Ó, nome, e-mail e senha. Esse daqui é o telefone. Então notem que a gente não precisou organizar eles com um espaçamento aqui ou uma posição relativa ao topo. A gente só soltou os componentes e eles vão ficar alinhados corretamente, tá? Então é um tipo de forma que a gente pode utilizar para montar aqui a nossa tela, tá? Se eu quisesse colocar, por exemplo, um botão para cadastrar, eu poderia arrastar. Eu sempre recomendo vocês arrastarem o componente aqui para dentro da árvore de componentes. Às vezes eu acabo esquecendo e largando aqui na tela também. Daí coloca qual é a ordem que tu quer largar o componente. Ó. Poderia colocar aqui o texto para cadastrar. Ó, a gente teria uma telinha aqui onde um componente ficaria embaixo do outro. Entenderam como funciona então o Linear Layout? Ele é bem simples, tá? Não tem muita complexidade. Tá. Então, qual que é o problema aqui? Imagine que se a gente quisesse colocar esse botão aqui no final da tela. Quero bem na parte, eu quero deixar todos os meus componentes aqui na parte superior, mas que o meu botão fique aqui embaixo. Eu não conseguiria fazer isso só com um Linear Layout. Certo? Por quê? Porque o Linear Layout ele sempre vai colocar um embaixo do outro. Tá? Esse é o problema. Então, se eu quiser arrastar, colocar ele aqui embaixo, eu não conseguiria. Tá? Mas o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar o layout da tela como um todo, colocar um relative layout, por exemplo. Tá? E dentro do relative layout, o primeiro componente que eu vou ter é um linear layout, que seria esse daqui. Ó. Largaria esses três componentes dentro do linear layout e daí largaria o botão aqui no relative layout numa posição relativa. Dá até para a gente tentar fazer isso, tá? Não sei se eu salvo esse exemplo aqui. Eu vou criar um novo layout aqui. Vou deixar esse daqui para vocês terem só esse exemplo e vou criar um novo XML aqui, ó. Tá? Para a gente fazer um activity main tela 2. Pode ser. Tá? Então agora a gente tem uma nova tela aqui, tá? Tela 2, ele já está como linear layout aqui, certo? Digamos que a gente quisesse fazer aquilo que eu falei para vocês, ó. Eu quero colocar esses componentes aqui, mas eu quero que o botão fique aqui embaixo, por exemplo, tá? Eu vou pegar, vou criar o meu gerenciador geral, eu vou colocar como relativo, tá? Eu estou imaginando fazer isso pensando que a gente só sabe dois tipos de gerenciador de layout, que é o linear e o relativo, tá? Então, ele está aqui, o relativo ele está como o gerenciador padrão da tela, tá? Aí eu poderia colocar um linear layout dentro dele, certo? Então, ó, eu vou arrastar um linear layout na vertical aqui e vou colocar dentro dele, ó. Certo? Então, dentro de um relative layout, eu tenho um linear layout, certo? Eu vou trocar aqui para wrap content, o meu linear layout, para ele ocupar apenas o necessário em tela. Como não tem nada dentro dele, ele é um ponto na tela. Se eu deixasse como um match parent aqui,
o meu linear layout iria ocupar toda a tela, assim como o relative também está como match parent ocupa toda a tela. Então eu vou deixar como wrap content o linear layout, tá? Ele é um ponto na tela. E agora eu vou adicionar aqueles text views que a gente fez, ó. Um text view, um edit text, na verdade, para nome, ó, vou soltar dentro do linear layout. Vou adicionar um edit text para e-mail, também dentro do linear layout. Um edit text para telefone. Notem que ao invés de utilizar o relative layout, a gente está largando dentro da forma do linear layout, certo? O linear layout eu vou colocar para ele expandir, para pegar até o final da tela. Então, ao invés de wrap content aqui na largura, eu vou deixar match parent. Ó. E os meus componentes já esticaram junto com o edit text, tá? Porque eles também estavam como match parent aqui na largura, ó. Certo? Então, agora eu vou trocar, vou fazer aquilo que a gente estava fazendo, vou largar o nome como o primeiro, o e-mail como o segundo e o telefone como o terceiro. Vou trocar a propriedade hint, apagar o texto aqui, tá? Hint eu vou colocar nome. No e-mail eu vou colocar e-mail. E no telefone eu vou colocar fone aqui, tá? Então, mesmo a gente tendo o gerenciador de layout relativo como o principal da nossa tela, a gente aninhou um outro gerenciador de layout aqui dentro e colocou os componentes dentro desse gerenciador aninhado, certo? Agora, se eu quero colocar um botão, por exemplo, tá? Antes a gente não conseguia colocar o botão aqui embaixo, tá? Agora talvez eu consiga, vamos tentar aqui. Se eu largar dentro do Relative Layout, vou soltar aqui dentro do Relative Layout, ó, ele colocou em cima, eu vou arrastar ele para baixo, aí ele acabou colocando dentro do Linear Layout. Ó. Então eu vou arrastar o Linear Layout para cima, tá? Meu botão ficou perdido aqui na tela, mas os meus edit texts eles estão corretamente aqui, ó. O primeiro aqui em cima, o segundo aqui, o terceiro aqui em cima. Esse botão ele está perdido aqui em cima porque a gente não arrastou aqui, a gente não organizou onde a gente quer que ele esteja na tela. Peraí que eu tenho que selecionar o botão, tá? Então, agora eu vou arrastar ele aqui e vou tentar colocar ele aqui na tela, ó. Agora eu quero colocar ele aqui embaixo, sei lá, aqui nessa posição, 82, 42, as distâncias. Vou querer colocar, sei lá, para ele expandir até o final da tela, vou colocar bem no comecinho da tela e deixar ele expandido, igual os edit texts lá. Como que eu faço isso? Vou colocar match parent para ele ir até o final da tela. Certo? O que a gente tem aqui? Qual é a hierarquia que a gente tem de componentes aqui? A gente tem um relative layout, que é o nosso gerenciador principal da tela. Depois a gente tem um botão que está dentro do Relative Layout, tanto que ele está aqui relativo 31 ao canto inferior da tela e nem sei qual é o número que está ali, tá? Mas uma distância muito pequena aqui do canto esquerdo. E dentro do Relative Layout a gente está com um Linear Layout, tá aqui o Linear Layout, ó, que é só essa porção da tela. E a gente largou esses edit texts dentro do linear layout, por isso que eles ficaram aninhadinhos assim, sem a gente precisar dizer quantos DP a gente quer, quantos pontos a gente quer do topo da tela ou do canto esquerdo da tela e assim por diante. Oi. O texto do edit text ou da propriedade hint? Cara, eu nunca fiz isso. Talvez até tenha como centralizar, tá? Mas eu nunca centralizei. Não, eu vou até pesquisar aqui, cara, que é uma pergunta interessante.
Vamos ver, quando vê tem alguma propriedade, porque são muitas propriedades, né? Vamos ver. Aqui, ó. Vou colocar essas propriedades aqui, vamos ver se vai. Ó, centralizou, tá? Essa propriedade da Gravity, né, que ele colocou como centralizado na horizontal. Esse ellipsize aqui, não sei o que é. Vamos ver se sem ela se ele centraliza também. Ó, sem ela centralizou. Então é só essa propriedade aqui do Gravity. Ah, eu entendi. É que na verdade essa propriedade do Gravity ele é para o componente como um todo, certo? Não é só para a propriedade hint, mas daí como o componente está centralizado, ele pega o texto que está dentro do componente e também centraliza, tá? Mas tem como centralizar, até vou fazer isso. Só que eu vou fazer sem colocar o texto lá, tá? Vamos achar essa propriedade aqui. Deixa eu ver. Tenho pesquisar aqui também. Aqui, ó. Center aqui, essa aqui. Olha só. Tá? A gente consegue centralizar, fazer várias configurações aqui da gravidade do gravity do componente, tá? Então vou fazer a mesma coisa aqui para esse componente. Vamos ver, centralizar na horizontal aqui. Não, ficou a propriedade hint ali centralizada. Certo? Valeu. Eu acho que também o texto aqui do botão a gente consegue fazer da mesma forma, ó. Aqui ele está centralizado. Se eu não quisesse centralizado, talvez, né? Vamos colocar aqui Start. Ó, o texto ficou ali alinhado à esquerda, certo? Então a gente consegue configurar aí também qualquer componente, não só o Edit Text, tá? Manter aqui centralizado na horizontal, que é o padrão dele, tá? Notem que ele não está centralizado na vertical também. A gente poderia fazer isso. Vamos ver se vai funcionar aqui. Aqui. Ó, notem que o botão aqui, o texto, ele mudou um pouquinho. Ó. Ele estava um pouquinho para cima do centro. Ó. E agora, se a gente centralizar aqui na vertical também, ele ficou bem certinho no meio. Tá? Aqui no botão até faz sentido. Nos Edit Text ele vai parecer que está flutuando aqui, né? Então não faz muito sentido a gente centralizar na vertical de repente. Tá? Mas entenderam a questão do linear layout e a gente também conseguir aninhar gerenciadores de layout. Quando a gente faz uma tela mais complexa, assim, normalmente a gente vai ter que alinhar vários gerenciadores de layout, tá? Digamos que eu quisesse colocar, sei lá, eu gosto de fazer alguma coisa sempre que faça um pouco de sentido, mas sei lá, três botões switch aqui, um do lado do outro. Como que a gente faria aqui? Uma opção é eu jogar dentro do Relative Layout e ficar tentando alinhar aqui por pontos. Isso não é muito bom, até porque vai demorar bastante tempo para a gente conseguir fazer isso, né? E olha só, a gente vai ter que ficar alinhando aqui e às vezes como ele está fixado ali por pontos, quando a gente girar o aplicativo na horizontal, ele vai bugar toda a tela, tá? Então o ideal seria o quê? Eu adicionar um linear layout aqui, né? Na posição que eu quero.
e colocar ele como horizontal e jogar os componentes dentro. Ó, poderia pegar aqui o layout, o linear horizontal, arrastar aqui para dentro do gerenciador de layout, tá? Quando a gente solta algo que não tem um tamanho definido aqui, é invisível na tela, fica ruim, é o que aconteceu naquela outra aula lá com o Radial Group. É difícil da gente jogar, mexer ele no relativo. Então eu recomendo sempre a gente adicionar ele, adicionar o que a gente quer dentro dele e daí a gente mexe no componente, tá? É uma opção, mas mesmo assim é meio ruim, por isso que o Relative Layout ele foi meio que descontinuado aí, tá? O Constraint Layout é bem mais prático para fazer essas coisas. Certo? Vou tentar fazer isso que eu falei para vocês. Ó. Vou colocar um switch aqui dentro do Linear Layout. Vou adicionar outro switch. E vou adicionar um terceiro switch aqui. Agora a gente tem 3 switches, ó, notem, 3 switches, um do lado do outro. Agora a gente tem que tentar tirar ele, configurar ele aqui dentro do Relative Layout, né? O Linear Layout como um todo. Essa é a dificuldade. Vamos ver se a gente consegue puxar aqui. O problema é que a gente acaba não conseguindo, às vezes, selecionar o Linear Layout, né? Vou incorrer na mesma situação na altura. Vou colocar Wrap Content. Então tá aqui nosso Linear Layout. Nessas situações aqui que facilita. Vocês estão vendo o problema que está sendo? Eu estou mostrando isso daqui, muito provavelmente vocês vão sofrer também quando forem montar uma tela lá no TCC, que for mais complexo, que tenha que utilizar esse Relative Layout, tá? Por isso que a gente vai aprender o Constraint Layout. É nessas situações que às vezes, que eu comento que às vezes é mais fácil tu vir aqui no código e setar um código que posiciona o Linear Layout numa posição fixa lá, né? Por exemplo, aqui no botão, ó, deixa eu achar o botão. Ó, quando a gente adicionou o botão, a gente adicionou uma posição fixa para esse botão, né? Cadê a outra layout? Esse aqui. Quando a gente adicionou esse botão, a gente colocou uma posição fixa aqui e uma posição fixa aqui dentro do relativo. Vamos ver quais as propriedades ele usou para colocar essas posições fixas. Ó. Ele usou 31 aqui ó, na margem inferior e 4 na margem esquerda. Se eu pegar essas propriedades aqui, copiar elas e colocar no meu linear layout que eu quero direto no texto aqui, ó, certo? Só que daí, claro que eu não vou colocar em cima dele que eu vou sobrescrever. Eu vou colocar, sei lá, 60 aqui. Na margem esquerda pode ficar na mesma proporção, tá? Vamos ver como que ele vai ficar, ó. Ele não mexeu. Vamos ver. Eu tô com o Linear Layout horizontal aqui. Tô com esse Linear Layout aqui. O botão aqui. Vamos ver por que esse Linear Layout ele não... Deixa eu ver que tem gente entrando aqui. Ah, é. Tá. Vou colocar como wrap content aqui. O alinhamento também ele colocou aqui. Tá. Vou copiar o mesmo alinhamento também. Bom, agora ele foi, tá? Então, deixa eu aumentar um pouquinho mais, colocar 90 aqui. Vai ficar um pouquinho mais organizado.
Então, vocês quando forem fazer uma tela mais complexa, que vão aninhar vários componentes, vocês vão, ao invés de utilizar o Relative Layout, vocês vão utilizar o Constraint Layout, que ele é bem mais fácil de organizar os componentes, ligar os componentes, etc. Tá? Então, essa questão aqui, muitas vezes a gente fica mais fácil a gente vir no código e achar a propriedade que a gente quer, do que gerenciar ela aqui dentro arrastando na interface, tá? Nesse caso aqui a interface não deixava eu pegar o linear layout e arrastar, tá? Eu não conseguia achar o ponto aqui para eu arrastar. Quando eu ia arrastar, ou eu selecionava só um componente dele, saía do linear layout, né? Então o que eu tive que fazer? Eu tive que vir aqui e setar quais as propriedades que eu queria. Eu queria a margem 4 pontos da margem da esquerda, 90 da parte inferior, né? Alinhar esse linear layout à margem inferior, à margem esquerda. Eu até nem precisaria dessa margem superior aqui, eu acho. Nem precisaria, tá? Então o que eu fiz? Eu selecionei que esse linear layout, que é esse daqui. Eu até vou colocar como match parent aqui na largura, para vocês enxergarem o componente, ó. Esse linear layout todo, eu alinhei ele à margem esquerda, alinhei ele à margem inferior, ele ficou ligado aqui. E depois eu disse quantos pontos eu quero, ó. Essas duas propriedades é para dizer que eu quero alinhar ele, né? Quero ligar ele ao canto esquerdo e ligar ele à margem inferior. Depois eu tenho que dizer quantos pontos eu quero da margem esquerda e quantos pontos eu quero da margem inferior. Tá? Então eu fiz isso setando direto no código, porque a minha interface aqui não permitia, eu não conseguia achar o ponto que eu conseguia arrastar o linear layout. Certo? Foi o mesmo problema que eu tive naquela aula lá, tá? Na última aula, quando eu quis arrastar o Radio Group. Certo? Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês, então, a gente resolveu aqui, é que às vezes eu vou querer, numa porção da minha tela, colocar um componente do lado do outro. E o que eu faço? Eu coloco um linear layout na horizontal, né? E coloco os componentes um do lado do outro aqui. Certo? E assim a gente consegue ir montando telas cada vez mais complexas, mais com posições dos componentes mais difíceis de se fazer, caso a gente quisesse usar só o Relative Layout, tá? Então, isso daí é sobre Linear Layout e Relative Layout, tá, pessoal? O que a gente vai ver agora no restante da aula deixa eu olhar aqui no meu planejamento, a gente vê como utilizar o spinner, o list view e o list activity. O que são esses componentes, como que eu manipulo eles, né? Então eu vou deixar esse exemplo como tá aqui. Então, de repente, eu vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de utilizar esse switch aqui, eu vou colocar um spinner aqui, eu vou colocar um spinner aqui, dentro dessa mesma tela, tá? Que daí a gente não precisa ficar criando várias telas, certo? Vou colocar nessa tela aqui, inclusive, tá? Antes do cadastrar aqui, eu vou colocar um spinner. O que é o spinner, a primeira coisa, tá? Então, se a gente procurar aqui o spinner, ele vai estar, se não me engano, aqui em widgets. Não estou achando o spinner aqui, deixa eu procurar. Spinner. Está aqui o spinner, ó. Esse spinner, ele é um componente, vou largar dentro do linear layout e vou arrastar ele antes do botão aqui de cadastrar, tá? O que é esse componente? Esse componente é o componente que a gente clica e exibe várias opções para a gente selecionar uma. Ele é muito utilizado às vezes quando a gente vai preencher o estado
ou a cidade que a pessoa mora, né, etc. Eu vou usar aqui um exemplo de estado, por exemplo, tá? Então, SP, vou trocar o ID aqui para SP estado, certo? Vou trocar o ID desses outros componentes também que eu não tinha trocado. Então, desse daqui eu vou colocar edit text, ET nome. Esse daqui é ET e-mail. E nesse outro ET fone. Certo? E esse componente que é um botão, eu vou colocar BT cadastrar. Então, troquei o ID de todos os componentes. O spinner está aqui, certo? Se a gente olhar aqui nessa outra telinha aqui, ó, o spinner, SP estado, cadastrar, ET fone, ET e-mail, ET nome, tá? Como que eu coloco valores dentro dele? Digamos que eu quisesse colocar lá Acre, Rondônia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. E a gente coloca os valores dentro dele utilizando dentro da Activity, tá? Não é no layout que a gente adiciona já os valores. A gente vai ter que criar uma lista e adicionar essa lista ao componente. Então eu vou seguir o mesmo fluxo que a gente vinha fazendo. A primeira coisa que a gente fazia quando ia mexer na Activity é declarar os objetos desses componentes, tá? Então eu vou declarar aqui, ó, como privado, edit text ET nome, ET e-mail e ET fone, tá? Vou declarar agora um spinner. Como que eu sei que é spinner o tipo? É aquela que eu mesmo faz a mesma coisa que eu mostrei para vocês na última aula. Vem no layout, vem em código aqui e tenta achar aqui o tipo do componente, ó, spinner, com 2 N's, tá? Então vem aqui, spinner. SP, vou chamar de UF aqui, tá? De estado, unidade federativa. Vou colocar aqui, declarar o botão BT cadastrar, tá? Vou importar, Alt Enter, declarei todos esses componentes. Qual é o próximo passo? Tenho que inicializar esses componentes, tá? Como que eu inicializo? Ou eu posso colocar direto aqui dentro do método onCreate, mas como são vários componentes, eu vou criar um método para fazer isso. Poderia ser apenas init ou inicializa componentes, tá? E aí sim a gente vai usar this.etNome, recebe find view by id, r.id.etNome. Tá aqui, inicializei o meu objeto etNome. Vou fazer a mesma coisa para o e-mail e para o fone. Você tem que tomar muito cuidado quando vocês forem fazer isso que eu estou fazendo, tá, pessoal? Que é o seguinte, às vezes a gente copia e cola e esquece de trocar o ID ou esquece de trocar o nome do objeto aqui. Não vai dar um erro de compilação aqui, né? E a gente vai executar e depois vai dar erro de cast lá, ou não vai funcionar corretamente o programa que a gente está fazendo. Então, tomem cuidado quando forem copiar e colar aqui, tá? ET e-mail e ET fone. Inicializei esses três, agora eu vou inicializar o spinner, tá? This.sp UF recebe find view by id, r.id.sp. Eu acabei usando estado aqui, eu vou padronizar. Tá? O ideal é sempre tentar padronizar os nomes, etc. Vou colocar SPUF aqui. Tá? E aqui usei ali SPUF. Vou inicializar também o botão this.btn
bt cadastrar, find view by id, r.id.bt cadastrar. Inicializamos todos os componentes, tá? Se eu executar meu código, vai ter inicializado esses componentes? Sim ou não? Por quê? Porque eu criei um método que nunca é chamado. Porque quando eu executo, ele executa tudo que está dentro do onCreate. O onCreate não chamou esse método, não vai inicializar os componentes. Então, por que eu falo essas coisas? Parece meio óbvio. Mas o que acontece de casos da pessoa criar o método ali para inicializar e esquecer de chamar, e daí às vezes perder meia hora procurando o erro, tá? Acontece muito. Então, por isso que eu estou destacando aqui, tá, pessoal? Parece um erro bobo, mas na grande maioria dos casos, quando a gente tem um erro, o erro é um erro bobo, tá? E a gente perde tempo por isso, tá? Então, chamei o método aqui, inicializou os componentes. Agora, a partir daqui, eu posso manipular o que eu quiser aqui, né? Pegar as informações que o usuário editou. Só que notem que ainda a gente não setou quais são as opções que a gente vai permitir que o usuário visualize quando clicar no spinner, tá? Como que a gente faz isso? A primeira coisa é criar um vetor com essas opções, tá? Ou eu posso criar um vetor estático, igual vocês aprenderam lá no primeiro ano, ou eu posso criar uma lista, um array list, um linked list, qualquer tipo de lista, certo? Eu vou criar um vetor primeiramente. Um vetor de string, tá? Vet uf. E já vou atribuir aqui os estados que eu quero exibir, vou querer exibir depois, tá? Então vou colocar aqui, sei lá, vou colocar só a sigla, tá? RS, RJ, MG e assim por diante, certo? Então eu vou colocar só esses por enquanto para a gente não perder muito tempo colocando todos aqui. Então agora eu tenho um vetor de strings que tem tudo que eu quero exibir lá no meu spinner, tá? Só que ainda eu não coloquei esse vetor dentro do meu spinner. Eles são duas coisas separadas por enquanto. Como que a gente faz para colocar um vetor dentro do spinner? A gente precisa utilizar um objeto chamado ArrayAdapter, certo? O que é esse ArrayAdapter? Esse ArrayAdapter ele recebe como parâmetro, é um objeto, uma classe, que a gente vai criar um objeto dele aqui, que o construtor recebe qual é o tipo de layout como vai ser exibido aquelas informações e recebe as informações do vetor. Então ele recebe o vetor e a gente seta como vai ser exibida aquelas informações dentro do spinner. E daí a gente seta esse ArrayAdapter dentro do spinner. Esse que vai ser o fluxo, tá? Então aqui no ArrayAdapter a gente precisa dizer qual é o tipo do ArrayAdapter. O tipo do ArrayAdapter sempre vai ser o tipo de cada elemento do meu vetor. Então cada elemento do meu vetor é uma string. Então eu vou colocar aqui que o meu ArrayAdapter é de string. Se cada elemento do meu vetor fosse, sei lá, um usuário, fosse um vetor de usuário aqui, onde cada elemento é um usuário, eu colocaria aqui, criaria um ArrayAdapter de usuário. Certo? Então eu vou chamar aqui de adapter e vou instanciar esse cara aqui. Tá? Deixa eu ver aqui, ele não deu as opções para a gente usar o autocompletar só para mostrar para vocês as opções.
Ele não vai. Deixa eu colocar aqui o VET-UF, vamos ver se ele mostra. Não vai mostrar. Ctrl P. Boa, boa. Não sabia desse atalho. Ctrl P, tá? Então ele vai mostrar aqui quais são as assinaturas do que esse construtor tem, tá? Diferentes. Notem que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 assinaturas diferentes para o construtor, tá? Qual que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar alguma que a gente possa passar o nosso vetor de strings, né? Olha só, essa primeira não recebe nenhuma lista ou vetor. Essa segunda também. Um int, dois ints, ó. Essa terceira tem um int, né? Além do contexto. Todas pedem o contexto como primeiro parâmetro. Mas depois vem um int, ó, todas vêm um int, e daí em poucas tem aqui um vetor. Essa daqui tem um vetor, ó, um vetor de objetos, né? Que é o nosso caso aqui, um vetor de strings, tá? Então o contexto é sempre a activity que a gente está. Como eu estou dentro de um create, não estou dentro de uma classe anônima, eu posso passar this aqui, certo? Aí vem o layout. Qual que é o layout que a gente vai utilizar aqui? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o... É maiúsculo, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo pegar pela classe R aqui. Ponto... Não. Aqui. Olha só. Isso daqui eu não expliquei ainda para vocês, tá? Eu expliquei só que a gente tinha uma classe R, né? Uma classe R, que essa classe a gente conseguia pegar os IDs de todos os componentes que estão dentro da pasta de res aqui, que são os recursos, tá? Consigo pegar o ID desse layout, consigo referenciar uma imagem, consigo referenciar o ID de algum componente que está dentro do layout e assim por diante, tá? Mas, quando a gente quiser acessar algum recurso que não fomos nós que criamos, é um recurso que é da plataforma do Android, a gente tem uma classe R, que é a classe original do Android, que a gente acessa colocando Android na frente, ponto .r, ponto, e daí a gente acessa esses recursos. Ó. No caso aqui, eu vou querer usar um layout para o spinner, um layout que já é padrão do Android, tá? Então eu vou usar android.r.layout, ponto, e daí tem aqui vários layouts. O que a gente utiliza no spinner normalmente é esse simple list item 1, tá? Esse layout ele vai setar como mostrar essas informações dentro do spinner. E o terceiro parâmetro é o nosso vetor. Ó, vou colocar aqui o vetor, tá? Ponto e vírgula. Criei o nosso adapter, tá? Então, o que é esse adapter, relembrando? É um componente que ele vai ser colocado dentro do spinner e dentro dele ele vai configurar como vai ser exibido essas informações e vai receber essas informações. Então, a partir dessas informações de como vai ser exibido, ele vai ser colocado dentro do spinner. Como que eu coloco dentro do spinner? spuf.setAdapter. E daí eu passo ali o objeto adapter que a gente criou. Certo? Parece complicado, mas não é, tá? Basicamente a gente cria o vetor, cria um adapter, seta qual é o layout que a gente vai usar e seta qual é o vetor que a gente vai usar nesse adapter. E depois seta o adapter no componente spinner que a gente quer. E a gente sempre vai ter que usar esse array adapter quando a gente tiver componentes de lista no Android.
tá? Quando eu tiver uma lista de opções, sempre vai ter que usar esse cara aqui, tá? Vamos executar para ver como ficou essa tela aqui. Vou colocar carregar meu celular aqui, senão vai desligar meu webcam. Já até desligou meu webcam, acho que acabou a bateria. Vocês não estão vendo aí, né? Desligou aqui o celular. Tá, então olha só como apareceu aqui as informações, ó. As propriedades hint dos edit text, tá? Notem que aqui a gente tem o componente que eu falei para vocês do spinner, tá? Quando a gente clica aqui, abre todas as opções para o usuário selecionar uma delas, tá? O layout que a gente selecionou lá é como exibir essas informações aqui, essa abinha quando a gente clica aqui, tá? Em geral, a gente usa algum layout padrão, mas a gente poderia também personalizar isso daqui criando um layout nosso, tá? E usando esse layout ali no adapter, também dá para fazer, tá? Sei lá, eu quero colocar o logo do estado e a sigla, ou a sigla do estado, traço, o nome do estado e depois uma foto do logo. Dá para fazer isso, só que daí a gente tem que personalizar a gente criando esse layout, certo? Então esse é o spinner, ó, pessoal. Tá? A gente exibe ele na tela assim. Os valores a gente tem que criar um vetor, criar um adapter, jogar esse vetor dentro do adapter, setar o layout. Em geral a gente vai usar esse layout padrão e setar esse adapter dentro do spinner, tá? Isso é o básico para exibir ele na tela, tá? Mas ainda a gente tem que manipular esse componente, né? Quando, sei lá, o usuário, o que a gente pode fazer para manipular o componente? Ou eu posso querer pegar uma ação quando o usuário seleciona um dos componentes, essa é uma situação. Ou eu posso simplesmente, quando o usuário clicar cadastrar, eu querer saber qual ele selecionou. São as duas situações que a gente tem, tá? Algo muito parecido com o que a gente fez lá no checkbox e no switch, certo? Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, quando clicar cadastrar, eu vou tentar pegar qual é o componente que ele selecionou, tá? Então, vou adicionar um evento no botão cadastrar aqui. Set on click listener, new on click listener. E aqui a gente usa o spinner, né? Eu vou exibir num toast também. Toast.makeText mainActivity.this, que é o contexto. Vou colocar aqui item selecionado, 2 pontos, um espaço, e daí vou tentar pegar o item selecionado aqui. Ó, this.sp. Não posso usar o this porque eu estou na classe anônima aqui. Então, sp uf.get. Vamos ver se tem, ó. Tem um método que retorna o item selecionado, ó, ou o ID do item selecionado, tá? Eu vou tentar pegar, também tem a posição do item selecionado. Eu vou pegar o item selecionado, vou dar um ponto toString aqui, nem precisaria dar esse toString porque eu já estou concatenando com um string aqui, ele já pegaria o nome, tá? Vou colocar a duração do toast e vou chamar o método .show aqui. Vamos ver se vai funcionar. Então, toda vez que clicar no botão cadastrar, a gente está pegando qual item foi selecionado no spinner
convertendo ele para string, né? E exibindo no toast. Então, cliquei em cadastrar, ó, ele pegou o texto AC. Se eu selecionar o RS, cliquei aqui, ele pega o texto RS. E assim por diante. Tá? Então, no evento de clique do botão cadastrar, a gente conseguiu pegar qual item foi selecionado. Se eu quisesse saber qual posição do meu vetor foi selecionada, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, clicou em RS seria 0, 1, 2, né? Seria o valor 2. A gente tem aquele método ali. Vou concatenar aqui. Posição, dois pontos, espaço, e vou concatenar com sp.get. Aqui, ó. Pega o item selecionado na posição. Tá, isso daqui. Na verdade, é a posição do item, né? Então, vamos ver aqui se ele vai funcionar. Ó, posição 0 do meu vetor. Posição 1. Posição 3. Posição 4. Tá? Em algumas situações é importante, às vezes vai ser necessário vocês pegarem essa posição para fazer, sei lá, alguma coisa, tá? Dependendo da lógica que vocês tiverem em uma tela. Certo? Falta ainda a gente ver como que a gente adiciona evento de clique em um spinner, porque muitas vezes a gente tem, sei lá, um spinner que a gente seleciona o estado, e daí quando o usuário seleciona o estado, a gente tem que carregar as cidades daquele estado apenas, né? Para não exibir as cidades de todo o país. Então, às vezes, a gente tem que, no evento de clique de um estado, a gente carregar o spinner de outro, carregar o spinner de cidades daquele estado, né? Então, para isso, a gente precisaria pegar o evento de clique do spinner, tá? Como que a gente faz isso? Vou adicionar aqui um evento de clique no spinner, ó. Dis.spuf.setOn. Notem que ele já recomenda utilizar alguns métodos. Ó, tem o setClickListener, o dragListener. Ó, o item selecionado, muito provavelmente é esse. Tá? Então, vocês quando forem programar em Android, vocês muitas vezes vão precisar utilizar componentes que vocês nunca utilizaram, né? Então vocês têm que sempre fazer o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, tentar identificar qual é o pensar, o que o usuário vai fazer. Ele vai selecionar um dos itens do spinner, ele vai marcar e desmarcar o componente, e daí o nome do método ele vai ser normalmente condizente com a ação que o usuário está fazendo, tá? Provavelmente é esse método aqui. Vamos tentar esse método. Então eu vou usar ó, new on e daí ele já auto preenche ali pra gente, tá? Notem que na classe anônima agora ele criou dois métodos aqui, tá? Se nenhum for selecionado, faz alguma coisa, ou se algum item for selecionado, a gente pode querer fazer alguma coisa. Certo? Não tem problema, Ramon. Tá? Depois vai estar lá no YouTube se quiser terminar de assistir a aula. Certo? Não tem problema, Gi. Beijo. Então, o que vai ser feito aqui? A gente, toda vez que o usuário selecionar um dos itens, vai ser executado esse método. Como que eu sei qual
item o usuário selecionou? A gente tem esse i aqui, esse inteiro i, que é a posição. Eu até vou renomear ele aqui, posição selecionado, só para ficar claro para vocês. Certo? Então, se eu quisesse, por exemplo, exibir um toast aqui, com qual item foi selecionado, eu vou apagar esses textos aqui. Vou deixar o item selecionado ali, tá? Eu poderia pegar o vetor, nosso vetor, vet_uf, na posição selecionado, ó. Esse posição selecionado, quando ele selecionar AC, vai ser 0. Quando selecionar isso aqui, vai ser 1 e assim por diante. Se eu passar essa posição, pegar do vetor aqui, eu vou pegar o nome do estado que o usuário selecionou. Tá? Vamos tentar aqui executar para ver se vai funcionar. Então, ó, vou selecionar um dos itens, vou selecionar o RS. Vocês viram que quando abriu a tela, já apareceu um toast aqui. Por quê? Exibindo AC. Porque quando abriu a tela, está configurado para ele já selecionar a primeira opção. Então, ele já executa uma vez esse método aqui. Tá? E exibe o toast. Aí, cada vez que o usuário selecionar uma opção, ó, a gente está exibindo aqui qual é a opção que o usuário selecionou, tá? Utilizando esse parâmetro aqui, que é a posição que foi clicada aqui, ó. Se eu clicar nessa daqui, aquele posição vai ser 0, 1, 2, 3, 4. A partir dessa posição, a gente consegue pegar o valor efetivamente do vetor, tá? Porque ele segue a mesma ordem que é exibida aqui na tela, certo? Se a gente tivesse um outro spinner de cidades, o que a gente teria que fazer? Quando no evento de clique de seleção de um estado, a gente teria que inicializar o adapter de cidades com o vetor de cidades daquele estado e setar o adapter do spinner de cidades. Aqui dentro desse método de selecionado. Que daí, a partir de um estado em específico, a gente vai inicializar o componente de cidades daquele estado. Entenderam? É isso que é feito quando a gente tem uma situação de um aplicativo que se adapta, quando a gente seleciona o estado, busca as cidades só daquele estado. Certo? Entenderam? O spinner é basicamente isso, tá, pessoal? A gente conseguir pegar o item selecionado. A primeira coisa é a gente colocar ele no layout, depois a gente criar um vetor com as informações que a gente vai querer colocar dentro dele. Além do vetor, a gente vai precisar de um adapter, que é um objeto do tipo arrayAdapter, que a gente vai colocar o vetor e dizer qual é o layout que a gente quer que seja utilizado para exibir aquela lista. E adicionar esse adapter dentro do spinner. Isso tudo para exibir o componente. Tá? Aí, para a gente conseguir pegar o selecionado, tem o método do item selecionado aqui. Certo? Se a gente quiser adicionar uma ação de item selecionado aqui no componente, aí a gente tem que setar esse método aqui. Tá? Vou até colocar comentado aqui para vocês. Adiciona o método de item selecionado no spinner. Toda vez que o usuário
selecionar um item, vai ser executado o método onItemSelect. Tá? Aqui a gente está criando um adapter para setar os valores no spinner. E aqui a gente está setando o adapter no spinner. Certo? Basicamente é isso de spinner, tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí sobre o spinner? Não? Beleza. Então, o que eu vou fazer agora, ó, pessoal? Eu vou fazer só mais um exemplo, que esse é bem rápido de fazer, tá? A gente termina antes das 11h30, que é o seguinte. Eu coloquei aqui nessa aula para a gente ver list view e list activity. O que é um, o que é outro, tá? O list view, ele é utilizado quando a gente tem um layout, por exemplo, esse aqui, certo? E a gente quer colocar em uma parte do nosso layout, a gente quer colocar uma lista aqui, tá? Então, eu vou querer colocar uma lista com algumas opções aqui para o usuário selecionar uma das opções. Só que essa lista ela não fica suspensa igual o spinner que fica escondido aqui, a gente clica e daí aparece. Ela já fica na tela lista aqui exibindo sempre para o usuário, certo? Quando o usuário clicar em uma das opções, aí a gente pode adicionar um evento ou fazer alguma coisa, tá? Esse é o list view. O list view é usado quando a gente já tem um layout e uma parte do nosso layout vai ser essa lista. Essa lista é o list view. Aí, quando a gente quer criar uma tela toda, que a tela inteira vai ser uma lista, não vai ter mais nenhum componente na tela, a gente tem uma classe no Android chamada ListActivity, que ao invés da gente herdar do AppCompatActivity, a gente vai herdar do ListActivity. Aí quando a gente abrir a nossa tela, vai ser toda a tela uma lista. A gente não vai conseguir colocar outros componentes nessa tela. Certo? Tudo bem, então, não tem problema. Depois está a nossa aula lá no YouTube. Certo? Então, essa é a diferença entre o List View e o List Activity. O List View ele é um componente de layout do tipo lista. A gente adiciona no layout. O List Activity ele é uma classe Java que já tem um layout padrão, que é todo layout é uma lista. Tá? Então, a gente vai ver, nessa aula vai dar tempo da gente ver só esse List Activity. Eu vou deixar o List View para a próxima aula. Tá? Ou até melhor, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar os dois para a próxima aula e eu vou ensinar um outro componente que é muito parecido com o Spinner, que é interessante vocês saberem. Autocomplete Text View. Porque senão vai ficar muito estranho eu ensinar o List Activity e o List View um em uma aula e outro em outra. Eles têm a mesma função, tá? Então o que é esse Autocomplete Text View? Muito provavelmente vocês já utilizaram um componente que é tipo um edit text, mas à medida que a gente vai escrevendo, ele vai exibindo sugestões para a gente selecionar uma das sugestões. Certo? Esse componente é o Autocomplete Text View. Tá? Então ele é igual um edit text, só que à medida que a gente vai escrevendo, sei lá, Rio Grande, ele já vai aparecer Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, certo? Então, esse componente é o Autocomplete Text View. Como que a gente utiliza ele, tá? Eu vou usar nessa mesma tela, eu vou colocar ele embaixo do spinner,
tá? Vamos procurar ele aqui, autocomplete, tá ali, ó, autocomplete text view, tá? Eu vou arrastar ele aqui para baixo do spinner. Sei lá, do que a gente poderia fazer esse autocomplete. Eu vou colocar AC de autocomplete. O que poderia ser esse componente aqui? Vou colocar cidades aqui, tá? Claro que o ideal seria carregar ele a partir de uma lista, mas por enquanto eu não vou fazer isso. A partir do estado, né? Então, ó, vou apagar o texto desse componente. Troquei o ID. Notem que ele é muito parecido com o edit text. Inclusive, eu posso adicionar uma propriedade hint aqui para ele também, se não me engano. Deixa eu procurar aqui se tem a propriedade hint. Completion hint, tem a propriedade hint aqui. Cidade. Ó, tá ali, cidade. Tá? Tá aqui o componente. Como que eu coloco essa lista de sugestões que eu vou querer sugerir para o usuário quando começar a escrever a cidade? É da mesma forma que o spinner, tá? Não é no layout. Então aqui na minha main activity eu tenho que ter um vetor das sugestões que eu quero. Então eu vou copiar esse de UF e eu vou colocar aqui cidade. Tá? Vou colocar Sapucaia, São Leopoldo, Palmeira das Missões. Vou colocar, deixa eu ver. São Lourenço, para a gente poder fazer alguns testes. São Paulo também, tá? Coloquei algumas cidades aleatórias aqui no nosso bet cidade, tá? Eu tenho que declarar esse componente aqui na nossa activity. Qual que é o tipo dele? A mesma coisa, vem aqui no code, procura ele, esse é o tipo do componente, o autocomplete text view. Então a gente volta aqui, usa esse tipo e eu vou colocar acessidade, tá? Alt Enter para importar essa, não achou? Autocomplete, aqui, agora achou. Autocomplete text view, tá? Que mais? Aí eu tenho que inicializar esse objeto. Então vou inicializar ele aqui no nosso inicializa componentes, this.ac cidade, find view by id, r.id.ac cidades. Certo? Inicializei o componente. Tudo bem, Sabrina? Depois assiste lá no YouTube o finalzinho da aula. Então, inicializamos o componente, tá? Agora, a gente tem que fazer o quê? A gente tem o vetor, a gente tem o componente, falta criar o adapter para esse componente. Então agora eu vou criar um adapter, eu vou colocar aqui tudo isso daqui é o do estado, tá? E daí aqui eu vou colocar o autocomplete. E aqui eu vou... Esse daqui é o spin. Tá? Então aqui a gente vai ter que criar um array adapter. Valeu, Bibi. Ó, vou criar um array adapter. É o mesmo array adapter. Então vou copiar e colar aqui. Adapter cidades eu vou colocar. Tá? E nesse daqui eu vou colocar adapter UF. Certo? Para diferenciar os dois. Não pode ser o mesmo objeto, tá? Então, adapter cidades, eu vou usar a mesma lista, tá? E o mesmo tipo de lista, de layout, na verdade.
e vou usar o vet cidade. Tá? Criei meu adapter, agora eu tenho que só setar o adapter para o componente autocomplete text view. Ponto set adapter, adapter cidades. Pronto, tá aqui. Nosso já vai ser exibido o componente quando o usuário começar a escrever, vai ser exibido para ele uma lista de sugestões de cidades que ele está tentando selecionar lá no componente. Vamos ver se vai funcionar aqui. Tá, então está aqui o nosso componente. Ó, notem que ele parece um edit text, né? Só que à medida que a gente for escrevendo aqui, vamos ver as opções que a gente tem. Ó, tem Sapucaia, São Leopoldo, Palmeira das Missões, São Lourenço. Eu vou escrever S. Ó. Notem que ele não completou com um caractere. Vamos ver com 2 caracteres. 2 caracteres ele já selecionou apenas os que começam com SA. E daí o usuário pode selecionar uma dessas opções. Certo? Então tá aqui as opções, a pessoa pode selecionar uma. Ou pode também escrever alguma outra coisa nesse componente. Tá? Por isso que ele é só uma sugestão, ele é diferente do spinner. O spinner a gente tem que obrigatoriamente selecionar uma das opções. Nele a gente pode escrever também outra coisa além das sugestões que são dadas, certo? Aí o que falta a gente saber dele? Falta a gente saber, tá, mas sempre tem que ser a partir do segundo caractere? E se eu quisesse que fosse a partir do terceiro caractere para ele sugerir? Aí existe uma propriedade aqui no componente, tá? Que a gente clica aqui no componente. Ó. É completion. Essa daqui, ó. Completion threshold, tá? Ele tá como padrão 2, eu poderia colocar o padrão 3, tá? Essa propriedade vai fazer com que a partir do terceiro caractere digitado, ele sugira as opções para o usuário. Tá? Então essa é a propriedade do componente ali. Eu poderia colocar umas vezes. E qual o valor utilizar? Depende muito da quantidade de dados que a gente tem no nosso vetor. Né? Se o vetor é muito grande, o ideal é que ele não seja a partir do primeiro caractere, senão vai aparecer uma lista gigantesca. Certo? Então, ó, SA ele não recomendou. Se eu colocar o O, aí sim ele vai, a partir do terceiro caractere, ele vai sugerir aqui algumas opções. Tá bom? Falta 2 coisas só que a gente vai ver rapidinho porque é quase igual o spinner, tá? Como que eu pego o valor que a pessoa selecionou ou o valor de texto que está nesse componente? Digamos que o usuário clicou cadastrar, eu quero pegar o valor da cidade. Aí, ó, no evento de clique do cadastrar, eu vou exibir um toast aqui. Eu vou colocar no mesmo toast, tá? Vou concatenar aqui com aspas, aspas, espaço, colocar uma vírgula de repente. E cidade, 2 pontos, espaço. Como que eu pego o texto que está naquele componente? É igual a gente faz com edit text. Então, AC cidade.get text.toString. Assim a gente pega o texto do autocomplete. Certo? Vamos testar aqui.
Então, digamos que eu escrevi alguma coisa aqui, aqui, selecionei RS, e na cidade eu escrevi São e selecionei São Leopoldo, tá? Quando clicar cadastrar, notem, ó, ele colocou que selecionou o RS, que é na posição 2, que a gente mandou exibir a posição aqui do spinner, e a cidade ele pegou o texto São Leopoldo. Só usar o getText que pega o texto do autocomplete, tá? Então, basicamente é isso que a gente precisa saber sobre o Autocomplete Text View. Ele é um componente bem interessante, principalmente quando a gente tem muitas opções e que essas opções são sugestões ao invés de alguma obrigatoriedade ali de selecionar um daquela lista. Certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida aí do que a gente viu hoje na aula? Oi. Como assim? Ele adapta isso, essa questão de onde vai exibir as sugestões, ele adapta dependendo de quais componentes estão na tela do teu celular, entendeu? E da quantidade de opções que tem. Por exemplo, olha só, eu vou escrever São L aqui, olha só. Ele vai adaptar para baixo do componente porque as opções são só duas e elas cabem embaixo. Se couber embaixo, ele coloca embaixo. Agora, se precisar de mais, daí ele vai tentar pegar onde tem mais espaço em tela. Entendeu? Tá? Então, essa quem faz isso é o próprio core do Android, tá? Do sistema operacional, que adapta isso. Tá? Então, basicamente, isso é um outro Tudo bem, Isa? Tá? Eu já estou encerrando a aula aqui, a gente terminou o exemplo. A aula vai estar lá no YouTube. Eu vou colocar agora esse exemplo lá na nossa pastinha do Google Drive, tá? Essa pastinha aqui dos exemplos de aula. E vocês podem acessar as aulas lá no YouTube, tá? Esses componentes são os principais componentes, os que a gente viu até agora. Deixa eu abrir aqui ó, são os principais componentes que são utilizados no Android, tá? A gente não viu só Image View, que é quando a gente quer colocar uma imagem na tela, né? É um componente muito simples. A gente basicamente arrasta aqui, depois a gente vai ver, eu posso mostrar para vocês em alguma aula, né? É uma imagem, ele é como se fosse um botão, mas tem essa imagem na tela, que ele não colocou porque eu arrastei pro errado, tá? Arrastei fora do Linear Layout, tá? Se eu quisesse colocar uma imagem ali, tem esse componente. Os outros componentes básicos, ao menos, os mais utilizados, a gente viu acho que todos, tá? Edit Text, o Autocomplete Text View, o Button, Checkbox, os Radius, o Switch. O Toggle Button não tem sido muito utilizado mais, certo? E daí vem componentes um pouco mais avançados, que são aqueles componentes de menu que o usuário arrasta para o lado, aqueles componentes de tabs que tem várias abas e a gente seleciona uma das abas para aparecer as informações daquela aba. Aí esses componentes, eles dependem que vocês saibam como funciona um conteúdo que é fragments, tá? Que é como atualizar só fragmentos de uma tela toda do Android. Daí isso é um outro conteúdo que a gente vai ver. E para vocês aprenderem esses conteúdos mais avançados de tela e de menus, etc., daí precisa saber fragments. A gente vai ter uma aula sobre fragments. Beleza, pessoal? Aí tem alguns outros conteúdos, o Seek Bar, tá? Mas eles são muito simples de aprender também,
De repente eu posso mostrar como funciona o Seek Bar ou Progress Bar em alguma aula, tá? Basicamente de componentes de layout seria isso as nossas aulas. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês, tem só mais aqueles dois componentes, que é o List View e o List Activity, e eu vou explicar para vocês o Constraint Layout, tá? Que é o layout mais utilizado hoje em dia. Aí a gente fecha a parte de componentes do Android, tá? E a gente já pode ir para a parte de fragments ou algum conteúdo mais avançado. De repente, antes de fragments, eu acho que eu vou apresentar para vocês, que eu comentei que eu ia ensinar, que é a validação de formulários com o Saripar 2. Certo? Então esse vai ser um dos conteúdos aí que eu fiquei de mostrar para vocês. A gente tem uma aula inteira dessa, depois a gente pode ir para fragments, componentes um pouco mais avançados. A gente vai usar umas 3 ou 4 aulas para consumo de web services, tá? Aqui vai ter que ser umas 4 aulas, eu acho, porque é bastante conteúdo, tá? E aí a gente quase fecha as nossas aulas, ao menos do conteúdo adaptado aqui, o que é possível fazer remotamente, tá, pessoal? Dentro de 10 aulas, tá? Eu tô focando o máximo que dá aqui para os conteúdos que são importantes aí para vocês fazerem o TCC, quem for fazer o TCC em Android. Beleza, pessoal? Qualquer coisa é só entrar em contato, qualquer dúvida e tal, tá? E a gente se vê na próxima aula. Certo? Um abração aí, pessoal.